Oi, pessoal, hoje eu vou falar da História Secreta, um livro sensacional escrito pela Donna Tartt, publicado em 1992, e é uma história que se passa nos anos 80 e vai falar de um assassinato cometido por um grupo de amigos contra um amigo desse grupo. Isso não é spoiler, porque isso já é contado assim, nas primeiras linhas do livro. É uma história narrada pelo Richard, que é um jovem da Califórnia. Começa a história mais ou menos com uns 19 anos, e ele acha o ambiente da Califórnia, a cidade pequena onde ele mora lá, e a relação dele com os pais é muito ruim. Ele acha o ambiente lá medíocre, então ele resolve fazer a universidade bem longe dali, na costa leste, em Vermont, né, que fica bem ali no norte dos Estados Unidos, e ele consegue uma bolsa lá, e ele quer estudar grego antigo. Ele já tinha estudado por 2 anos no ensino médio, grego antigo, e ele quer continuar os estudos lá. Só que ele descobre que o único professor que leciona grego antigo nessa universidade, ele é bem seletivo em relação aos alunos. Ele só permite 5 alunos no momento. E ele pede para o professor aceitar ele, o professor não aceita, mas aí, por causa de um determinado acontecimento, ele vai entrar nesse grupo, que é um grupo formado pelo Henry, que é um menino bem rico, é o mais inteligente desse grupo, é o mais rico, mais inteligente, e também mais forte fisicamente, o que vai ter também sua importância ao longo da história. Tem gêmeos, 2 gêmeos, que é um menino e uma menina, a Camila e o Charles. O Bunny, que é quem vai ser assassinado, né? Isso já é contado também nas primeiras linhas. E o Francis também, que é bem rico também. E como a história que já diz, né? Quem matou e quem vai ser morto. O interessante é saber por que ele vai ser morto e qual vai ser as repercussões da morte em relação aos personagens. Se eles vão conseguir se safar da investigação, como é que eles vão lidar moralmente, né, com a culpa que vem desse assassinato. Então é um livro que consegue unir personagens complexos, temas muito interessantes. Tem muita essa relação com a Grécia Antiga, tem muita a questão das diferenças de classe, porque o Richard ele vem de uma família mais aperreada, principalmente porque os pais não mandam dinheiro para ele, então ele sofre muito com essa falta de dinheiro, enquanto os amigos dele são bem ricos. Tem uma descrição excelente assim, do lugar, um lugar muito frio, então tem a descrição do inverno, muito interessante. Você realmente fica envolvido na atmosfera do lugar, também é muito a atmosfera da universidade, embora ele fique muito envolvido com esse grupinho de grego antigo, mas ele também tem algum contato com outros estudantes, então tem muito essa descrição do campus da universidade. Um livro também tem ótimas cenas bem construídas, bons diálogos que eu achei assim, bem verossímeis, apesar de ter muitas situações assim absurdas, mas a maneira como você é envolvido na história, você consegue se acostumar com aquele tipo de situação. Não é uma coisa jogada assim, que você fica sem entender, né? E aí, todos esses elementos aqui que são fundamentais para um bom livro, mas também como tem essa questão de envolver um assassinato, então você tem aquele elemento de histórias de detetive que são sempre histórias muito envolventes, né? Difícil de largar o livro. Então eu pelo menos fiquei muito envolvido, assim. Tinha momentos que eu realmente não conseguia largar. Eu terminei o livro em uma semana. É um livro que tem umas 500 páginas, geralmente eu costumo demorar mais nesse tipo de livro, mas realmente tive que terminar logo, porque fiquei muito, muito curioso, realmente. E, assim, é um livro que eu acho interessante não saber muita coisa antes de começar a ler. Eu acho que essas coisas que eu contei aqui já são
suficientes para ter uma ideia da história e se contar mais que isso não vai perder, vai perder um pouco a graça. Inclusive tem uma coisa que na sinopse mesmo do livro conta, eu acho que é melhor até não... Eu não lembrava disso quando eu comecei a ler. Eu acho até melhor que eu não soubesse, acho que torna a história mais interessante. Então, enfim, não recomendo ler nem a sinopse, né? Se você ficou interessado no livro, né, pode ler mais algumas resenhas para ter uma ideia e tal, mas se você ficou interessado, eu acho que é melhor nem ler a sinopse para começar a ler o livro. E começar a comentar sobre mais algumas coisas. É interessante como a narração assim, em primeira pessoa deixa você, pelo menos comigo, né? Você começa a simpatizar com o narrador, né? Com quem é o protagonista da história. Então, mesmo quando eles estão ali planejando um assassinato, você fica meio que... Você compreende tão bem aquele ponto de vista que você praticamente se vê assim, torcendo para que dê certo, torcendo para que eles escapem. É engraçado essas sensações que o livro provoca. E é um livro, apesar de ser, né, de tratar de um tema pesado como assassinato e de outros temas pesados que eu prefiro não mencionar logo. É um livro que tem muitas cenas engraçadas também. Tem o Bunny, que é o personagem que morre, ele é um personagem... Tem situações bem engraçadas envolvendo ele. Tem também uma colega ali que mora no mesmo prédio do Richard, né, que é a Judy. Também tem cenas engraçadas com ela. É engraçado como o Richard tenta esconder o passado dele, porque ele entra nesse grupo de estudantes ricos e ele quer esconder que é pobre. Então ele tenta de diversas formas mentir. E, e também algumas coisas que acontecem depois que o Bunny morre, que as pessoas começam a falar sobre ele, né? Uns clichês assim. Um diretor lá da universidade fala que ele entrava na vida das pessoas, aí as outras pessoas falando que o Bunny teria achado melhor que todos continuassem a vida, sendo que eram pessoas que sequer conheciam o Bunny. Acho que retrata bem essa hipocrisia que existe depois de uma pessoa morrer, ela começa a ser excessivamente valorizada. Eu vou ler aqui algumas passagens sem spoiler, tá? Para dar uma ideia aqui da escrita da Dona Tartt, que é bem no comecinho do livro. Aqui o Richard narrando. Existe fora da literatura aquela coisa de falha fatal, a nítida fenda escura que se estende e racha uma vida ao meio? Eu costumava achar que não, agora acho que sim, e penso que a minha é assim. A ânsia mórbida pelo pitoresco, custe o que custar. Porque de fato ele entra nesse grupo muito por essa curiosidade, né? Porque ele achava aqueles cinco estudantes, muito diferentes ali do resto da universidade, e queria conhecer pessoas interessantes que fossem muito diferentes do ambiente medíocre que ele vivia lá na Califórnia, né? E isso acaba causando todos os problemas aí da história. Agora eu vou mostrar aqui um trecho aqui de uma aula do Julian, que tem também importância aqui ao longo da história. Por que uma vozinha, ó, aqui o Julian falando, por que uma vozinha obstinada dentro de nossas cabeças nos atormenta tanto? Disse, olhando em torno da mesa. Quem sabe por nos lembrar de que estamos vivos, de que somos mortais e possuímos uma alma individual, que nos amedronta tanto entregar e, no entanto, nos leva ao desespero mais do que qualquer outra coisa. Não é a dor, porém, que nos dá consciência do ego. É terrível descobrir na infância que o indivíduo vive isolado do mundo inteiro, que ninguém e mais nada pode sofrer a dor da sua língua queimada ou do joelho ralado, que os sofrimentos e pesares pertencem apenas a cada um. Mais terrível ainda, quando crescemos, é aprender que nenhuma pessoa, por mais que nos ame, pode nos compreender verdadeiramente. Nossos egos tornam muito infelizes e por isso sentimos tanta ansiedade para perdê-lo. Não concordam? Agora eu vou ler mais uma passagem que mostra um pouco aqui da personalidade do Bunny. Não, pra falar a verdade, eu não vou contar não essas passagens, acho melhor descobrir ao longo da leitura. Então é isso, sim, comentários
sem nenhum spoiler, eu encerro aqui, né? Enfim, se você ficou interessado com a história, peço que comente aí e dê um like no vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, porque agora eu vou começar os comentários com spoiler. Eu acho que nesse livro aqui vale a pena fazer isso, né? Então eu me despeço aí do pessoal que ainda não leu o livro. Eu queria comentar algumas coisas, alguns pontos. Primeiro, eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu acho até que o Henry salvou o Richard, né, naquela situação ali que ele morava numa casa bem precária durante o inverno. Ele salvou o Richard muito para depois muito para obter a confiança dele, para ficar devendo um favor a ele e depois utilizar o Richard, né, como na situação do assassinato, né, ganhar um aliado ali imparcial que o Bunny não sabia, que sabia do assassinato. E o Richard foi fundamental, né, para que o grupo pudesse agir logo. Então eu fiquei pensando sobre isso depois, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque o Richard não chega nem a levantar essa questão. Ele até determinado momento ele começa a pensar, nossa, o Henry me manipulou naquela questão de ele pegou o livro do Richard, deixou o livro dele na casa do Henry, para justamente o Richard ter que voltar e também ver lá uns papéis que o Henry tinha deixado ali perto do livro, justamente para ele descobrir que eles tinham viajado tinham comprado uma passagem para Argentina. E o Henry elogia o Richard, então ele manipula, sabendo que o Richard tem muito essa questão de querer se integrar ao grupo, né? Então, fiquei pensando sobre isso. Também fiquei pensando sobre como o grupo deixou o Henry tomar todas as decisões, né? Tanto da orgia lá da festa pro deus Dionísio, né? Tanto para a forma como eles vão lidar com o assassinato, depois a forma como eles vão lidar com o Bunny, e aí só no final, depois que tudo já aconteceu, é que o Charles começa a se revoltar, e não foi nem por causa disso, foi muito por causa da situação ali envolvendo a Camila, né, que é outra coisa, assim, brutal, assim, que acontece no livro. Eu fiquei muito surpreso, eu não tava desconfiando isso desde o começo do livro, né, dessa relação de incesto entre a Charles e a Camila. Mas o Charles acorda, assim, né, em relação ao Harry, tarde demais, assim, tudo já aconteceu e acorda pelos motivos errados, né, não acorda porque ele tinha um ciúme doentio, assim, pela irmã, então, também fiquei pensando nisso, né, sobre essa questão da influência do grupo, como tem uma pessoa mais carismática, mais inteligente, acaba influenciando todos os outros. Eu também achei interessante perceber esse auto-engano do Richard em muitos momentos, né, quando ele, ele só acorda, assim, né, pra vida quando ele percebe que não aprendeu quase nada no ano, quando o Junior vai embora, e aí o Deão de estudo lá vai apresentar quais são as possibilidades de cada um, e o Richard finalmente fica preocupado, né, porque se ele demorar mais na universidade, pode ser que demorar mais um ano, pode ser que ele não consiga apoio financeiro para isso, então é curioso ver esse conflito entre a universidade como é uma experiência entendida como um momento que para a pessoa ter experiências, para conhecer pessoas interessantes, para, enfim, amadurecer, né, como pessoa mesmo, que é muito entendida a universidade nesse sentido, e é isso que o Richard prioriza, né, nesse primeiro ano de universidade. Os estudos é uma coisa secundária, ele estudava ali nos intervalos, mas o mais importante era pertencimento a esse grupo. E o conflito entre essa noção de universidade e a noção de ser um lugar para a pessoa adquirir conhecimentos profissionais, conhecimentos úteis, né, para que ela vai utilizar no resto da vida dela. Então, é um momento fundamental. E é só depois que acontece essa saída do Julian, ele estava tão envolvido pelo Julian, pelo grupo,
que ele acaba se esquecendo disso. E só quando o Julian vai embora que ele vai pensar realmente na situação dele, né? E eu também achei uma escolha muito boa da Dona Tart não incluir o assassinato sendo consumado, assim. Eu achei sensacional, assim, ela mostra tudo, assim, né? Desde o começo do dia, o Richard, o que ele faz, ele vai pra biblioteca, ele vê lá o recado que o Bunny dá, e aí ele chega lá. É tão bem construído esse momento em que vai acontecer o assassinato, que eu comecei a me tremer, assim. Na hora que o Bunny chega lá no desfiladeiro e encontra o grupo, eu nunca senti isso, assim, em livro nenhum, assim, nem. Eu já li muito livro policial, assim, né, do Christie, do Sherlock Holmes, enfim. Eu nunca senti essa coisa de, no momento do assassinato. Tudo bem que ali já, nesse tipo de livro, geralmente o momento do assassinato não é mencionado, né? Mas tem momentos, assim, né, de muita tensão. Mas eu nunca senti isso, eu comecei a me tremer, assim. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, que eu fiz agora uma releitura, de tão ansioso, assim, por aquele momento. Mas achei interessante, não, que era uma coisa tão terrível, né? Depois o Richard menciona que ele não conseguia narrar isso, o momento exato, né? Ele só narra até, né? Ele só fala que o Richard, eles cercaram ali o Bunny, né? E o Henry deu um passo em direção ao Bunny. E em outros momentos ele começa a mencionar como é que o Bunny se desequilibrou, como ele olhou assim, incrédulo para eles, né? E, em momento algum o Bunny suspeita que eles vão fazer aquilo. Também fiquei pensando muito sobre o Henry, assim, se ele era um psicopata ou não. Que ele tem momentos que ele parece se preocupar com os outros, como é quando ele salva o Richard. Só que na verdade aquilo foi para beneficiar a situação ali do grupo, para manipular o Richard. Né? O Henry, mas ele tem momentos assim de extrema frieza, né? Ele mata um cachorro, assim, só para testar a situação, aquela ideia que ele tinha de matar o Bunny comendo cogumelo. Ele mata o cachorro assim, a troco de nada. Porque ele nem usa essa ideia, depois ele acha essa ideia muito absurda. Então, assim, ele é muito frio. E eu vi algumas resenhas criticando a duração, assim, daquelas cenas na casa dos pais do Bunny. Mas eu achei muito boas, assim, eu achei assim, tragicômica mesmo. Porque é, o pai do Bunny, principalmente, faz vários elogios ao Henry, assim, né? Sem imaginar que foi justamente o assassino, né, do filho dele. Os outros também são assassinos, mas o Henry o grande mentor ali, do grande planejador ali do crime. E mostra ali na casa dos pais é o começo do fim do grupo, né? Da decadência, né, do grupo. Começa a ter conflitos, mostra como o Henry está afetado, o Charles está afetado, enfim. Achei muito boas essas cenas. Agora eu vou ler mais algumas passagens aqui, que agora sem me preocupar com spoiler, passagens que eu achei interessante. Uma aqui sobre o Bunny. E sim, o Bunny eu achei um personagem muito. Acho que todo mundo já conheceu algum Bunny, assim, na escola, na faculdade. É um personagem, é o mais comum do grupo, né? Então por isso que é mais fácil, assim, se você sentir que já conheceu alguém semelhante ali a ele. E ele fala aqui, narração do Richard. Seu conhecimento das matérias não passava de um amontoado de fatos confusos, com frequência irrelevantes ao extremo ou fora de contexto, dos quais se lembrava em função de discussões em classe ou acreditava ter lido em algum lugar. Quando chegava a hora de redigir um trabalho, ele submetia tais fragmentos duvidosos ao escrutínio minucioso de Henry. Então, assim, é algo assim bem normal, bem comum acontecer na universidade, ter algum colega com esse tipo de conhecimento. Que ele também tem uma passagem aqui sobre. A passagem aqui do Richard, logo após o Henry contar, né, o que tinha acontecido, o assassinato para ele, o assassinato lá durante a orgia.
Suponho que o meu momento de dúvida, que é a narração do Henry, do Richard, suponho que o meu momento de dúvida, caso tenha existido, ocorreu ali, quando eu estava parado na escada fria e espectral, olhando para a porta do apartamento de onde saíra. Quem era aquela gente? Quanto eu realmente os conhecia? Poderia confiar neles para valer na hora da verdade? Porque entre tantas pessoas resolveram confiar logo em mim. Parece estranho, mas pensando no caso em retrospecto, concluo que aquele momento específico no tempo, quando eu estava parado no corredor deserto, foi o ponto no qual poderia ter escolhido agir de modo diferente em vez de fazer o que fiz. Mas é claro, não reconheci aquele momento, quando ocorreu. Suponho que ninguém o reconhece. Então é curioso ver aqui como o Richard é tão envolvido ali pelo grupo que ele não reconhece que aquele momento, ele reconhece depois, né? Que aquele momento era quando ele podia não se envolver, né? Não se envolver no assassinato. Poderia. Se tivesse coisa a fazer, podia contar pro Bunny, poderia contar pra polícia, poderia não fazer nada, não ajudar no assassinato, né? Saber de um assassinato, mas não ajudar no assassinato seguinte. Mas ele quer tanto pertencer ao grupo que na hora, né, na hora mesmo que aquilo aconteceu, ele não vê uma outra alternativa. Vou ler aqui mais uma passagem sobre o Bunny, que o Richard falando sobre o Bunny. Bunny, apesar de transmitir uma impressão de estabilidade amigável, sólida, possuía na verdade uma personalidade errática e instável. Numerosas razões explicavam isso, mas em primeiro lugar vinha sua completa incapacidade de pensar antes de agir. Ele navegava pelo mundo guiado apenas pelas luzes deficientes do impulso e do hábito, confiando que seu rumo não encontraria pela frente obstáculos insuperáveis pela pura força do impulso. Mas seus instintos fracassaram na avaliação do conjunto inédito de circunstâncias introduzido pelo crime. É interessante ver como o Bunny era a pessoa mais comum, era uma pessoa, né, detestável, assim, pelas opiniões que ele tinha, pela coisa de ficar explorando os outros, né? Que até aquela cena que ele pega uma comida lá da geladeira coletiva, né? A pessoa deixa lá um, um recado, né? Não pegue, eu sou bolsista, né? E aí, mesmo assim, ele pega, e nem gostou do negócio, mas ele pega mesmo assim, não tá nem aí. É uma pessoa muito egoísta e tal, mas mesmo assim, né? Dá pra ter um pouco de empatia, assim, por ele, afinal de contas, ele foi assassinado, né? E você vê que ele era uma pessoa comum, e ele não sabia que estava sendo colocado num ambiente perigoso. Ele estava, ele tava, depois de descobrir o que era, o que tinha acontecido, ele estava numa circunstância totalmente perigosa. A maneira como ele reagia, como é que ele ia reagir, isso aí representava um perigo para ele. Mas ele não percebeu nada disso. Ele achava que estava lidando ali com um grupo de amigos dele, podia fazer o que ele quisesse, começou a implicitamente chantagear o grupo, começou a fazer piada, não levou aquilo seriamente e, e morreu, né? Sem imaginar realmente que aquilo podia acontecer, né? Muito por culpa da personalidade dele, como a gente fala, nessa incapacidade de pensar. Ele não parou pra pensar o que eu vou fazer, não. Ele só agiu assim pelo impulso, de uma forma piorada, assim, mas a maneira como ele já costumava agir. Agora eu vou ler uma última passagem aqui, que fala um pouco dessa relação do Richard e o Bunny. Quando o Bunny começa a fazer piada das coisas que ele... da falta de dinheiro dele, né? Da maneira meio inadequada como o Richard se vestia, enfim. Aí o Richard fala: jamais me ocorreu ficar ofendido. Aquele era Bunny, meu amigo, que tinha menos dinheiro no bolso do que eu, e um rasgo no fundilho da calça ainda por cima. Boa parte do meu horror por sua nova atitude derivava da semelhança com o comportamento antigo, com sua forma afetuosa de zombar de mim, e seu súbito abandono das antigas regras equivalia, como se costumássemos lutar
de boxe, de brincadeira, a me encurralar num canto e me moer de pancada. E foi muito por causa disso que o Bunny morreu. Não foi por todo o resto, né? Mas foi pela relação dele com o Richard. Né? Ele não imaginava que o Richard podia se juntar ao outro lado. E ele tratou o Richard muito mal nesse período. A gente conta pro grupo e o Bunny morre, né? Mas eu fiquei pensando realmente sobre essa questão de relação entre amigos. Um gosta de zombar do outro, mas né, tem certos limites, né? Quando a pessoa ultrapassa realmente é equivalente a espancar a pessoa, né? E o Bunny não percebeu isso. Então eu achei um livro muito bom, realmente. Recomendo demais. Foi um dos melhores livros que eu já li. E, enfim, eu tô falando agora com gente que já leu o livro, né? Obviamente. Então eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam do livro, se realmente acharam tão bom, e comentassem aqui esses pontos. Eu também queria alguma opinião aí, pessoal sobre por que o Henry se matou. Se foi só pra salvar o grupo, ou foi porque ele também queria ter uma atitude heróica, assim, né? Queria terminar bem. Queria salvar especificamente quem? O Charles, a Camila, ou o grupo inteiro, enfim. Eu fiquei pensando sobre isso. Ele morreu só porque ele já estava tão desencantado, assim, pelo fato do Julian ter abandonado. Ele sai muito afetado com isso. Porque ele considerava o Julian, né, mais que um pai, era a pessoa que ele mais amava, enfim. Se vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esses outros pontos também que eu comentei, enfim. É isso, pessoal. Valeu aí, comentem se vocês gostaram. Se vocês. Dê um like se vocês gostaram do vídeo, né? Se inscreva no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Então é isso aí. Valeu, pessoal.